Muito bom dia a todos vocês. Que coisa boa ver todo mundo aqui e ter o nosso coração aberto para que Deus fale o que Ele tem para nós nessa manhã. Nós estamos nesse ano com esse tema bonito que você vê em todos os lugares por aí, por causa do amor. Nós vamos falar sobre isso o ano todo de muitas maneiras. Você vai ouvir isso em muitas decorrências deste tema do ano, por causa do amor. Como parte deste tema, nós vamos ter mensagens definidas como a primeira série de pregações com o nome Cartas de Amor. Mensagens baseadas nas 3 cartas do apóstolo João. 1 João, 2 João, 3 João. Começamos a semana passada no primeiro capítulo da primeira carta de João. Hoje nós vamos ver o segundo capítulo da primeira carta de João. E o tema para hoje é: pare o mundo que eu quero descer. O tema desta mensagem da manhã, o pastor Alexandre vai fazer uma outra abordagem à noite e eu recomendo muito que você esteja presente para ouvir. Pare o mundo que eu quero descer. Essa conhecida Mafalda, muito mais brava do que ela aparece aí na foto, geralmente, ela está pedindo por socorro. Ela está dizendo de alguma forma que não aguenta mais o mundo. A minha mensagem hoje é para que você, no sentido espiritual, diga para o mundo que está ao seu redor e para o mundo que pode estar dentro de você, a mesma coisa que ela está dizendo. Pare o mundo que eu quero descer. O meu desafio hoje para você é você desembarcar do mundo. É você cair fora, sair dessa canoa furada que é o mundo, que nos separa de Deus. Esse é o nosso assunto agora de manhã. E o texto que nós vamos usar são apenas 3 versículos do segundo capítulo de 1 João, que está lá nos versículos 15 e 17 de 1 João. Se você tiver sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos nos referir apenas a esses versículos. Vamos falar de outros, mas voltados sempre para o que está escrito nesse texto. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até 17. Acompanhe a leitura na tela ou na sua Bíblia, no seu smartphone aí, onde você puder acompanhar e como você quiser fazer. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Esse texto de João, ele faz 2 afirmações e depois apresenta 2 explicações. A primeira afirmação que ele faz é um imperativo para nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Observem, é uma ordem. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Primeira pergunta que a gente faz assim: o que é não amar o mundo? E como não amar o mundo, uma vez que lá em João
por sinal do mesmo autor, João 3,16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho em nosso lugar. Mas se Deus amou o mundo, como que o mesmo autor pode dizer para nós, não ameis o mundo? Aí, na verdade, nós temos que entender um pouquinho das palavras que o Novo Testamento usa para mundo. E a palavra que é usada aqui, ela tem muitos sentidos. E ela é comum para nós também. Nós, em português, nós usamos a própria palavra grega, que é traduzida aqui como mundo, às vezes até no nosso dia a dia, que é a palavra cosmos. Quais os significados dessa palavra cosmos? Primeiro, ela pode significar o universo que nos cerca. A gente chama de cosmos os céus, as estrelas, esse universo infinito que está diante de nós, nós chamamos de cosmos. A Terra e a sua natureza nós chamamos de cosmos. A sua atmosfera, tudo isso que está ao nosso redor, este mundo. A humanidade é chamada de cosmos, como em João 3,16. Deus amou o cosmos. Mas o cosmos ali não é a Terra física, não é o planeta. E não é nem o universo todo que ele criou. Está falando da humanidade, da raça humana, dos seres humanos. O mundo também é uma sociedade organizada. Os homens foram criados seres sociais, eles se agrupam e formam sociedades e se espalharam pelo mundo todo como sociedades. Isso também é chamado de cosmos. Mas há um outro sentido, de que essa sociedade, que é o conjunto das forças espirituais e materiais que governam os homens e que se opõem a Deus, também é chamado de cosmos. O mundo espiritual que domina a raça humana e que, conforme a Bíblia diz, o príncipe deste mundo governa, que é o diabo, com as suas intenções contrárias a Deus. E um último significado que eu quero mencionar é bem conhecido das mulheres. As mulheres usam a palavra cosmos todos os dias. Sabe por quê? Quando você vai usar qualquer coisa de cosmético, cosmético vem da palavra cosmos. As mulheres todas sabem o que é isso. E sabe o significado da palavra cosmético? É aquilo que embeleza. Então, parabéns para as mulheres que se embelezam e nos deixam admirados diante delas. Elas também usam esta palavra cosmos no sentido de adorno, de enfeite, que é traduzido em português com a palavra cosmético. Mas o que o apóstolo João está falando aqui, não ameis o mundo, está falando desse sistema, desta ordem, deste arranjo mundial, sociedade mundial, que é eticamente mal, voltada para o mal. Satanás tem organizado o mundo e a sociedade humana descrente sobre o seu princípio cósmico de domínio, egoísmo, ganância, ambição e prazer. Isso é o que governa o mundo. E é essa organização, é esse sistema que a Bíblia chama de mundanismo, ou, mais resumidamente, de mundo. Por isso que o texto diz, não ameis o mundo. É esse mundo que é contrário a Deus, que nega Deus, que vive sem Deus, desobediente a Deus, que não quer saber de Deus, que despreza Deus.
é este mundo que nós não devemos amar. Assim, quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, está falando para não amarmos esse sistema mundano de vida que domina a sociedade humana. Mas o texto vai além. O texto diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como assim? As coisas que há no mundo? O que é não amar as coisas que há no mundo? Lembre-se que nós não estamos falando do mundo físico, nem do universo. Não estamos falando das coisas boas que existem neste mundo. A natureza, por exemplo, eu sou um apaixonado pela natureza. Eu pago qualquer coisa para estar na beira de um rio, para subir uma montanha, para ver uma cachoeira, para ver pedras e vales e horizonte, e o pôr do sol, o nascer do sol, a lua no seu esplendor. É tudo muito maravilhoso. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós não amarmos. O que ela está falando é não amar as coisas do mundo que nos afastam de Deus. É não amar as coisas no mundo que são apenas desta vida, dominadas por um mundo espiritual contrário às coisas de Deus. Não amar o mundo é não considerar como tesouro apenas aquilo que a gente pode comprar ou acumular, mas considerar como tesouro a graça de Deus, as coisas espirituais e o reino de Deus, que nós devemos buscar em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz assim, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. No mundo, os valores do reino de Deus e os valores espirituais não são amados e nem sequer são considerados. Muitos deixam essas coisas em segundo, terceiro, quarto, último plano. Amar as coisas do mundo é dar prioridade para qualquer coisa que não seja Deus. Eu vou repetir. Amar as coisas do mundo é dar prioridade para qualquer coisa que não seja Deus. O que está em primeiro lugar na sua vida? Se não for Deus, você ama esse mundo. Se você quer amar a Deus, Ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Essa carta de João é uma carta de amor. É uma carta de Deus para nós. O pastor Alexandre vai falar sobre isso hoje à noite. E Deus está nos convidando a amá-lo. Ele está nos convidando a aprofundarmos esse relacionamento de amor com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro grande mandamento. Mas Ele também está dizendo que se nós amarmos o mundo, o amor de Deus não está conosco. E essa é a segunda afirmação que esse texto faz. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós queremos receber esta carta de amor de Deus para nós, conforme está escrito em 1 João, nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo.
amar a Deus e não o mundo é uma decisão que nós precisamos tomar. Só cabe um amor no nosso coração: ou Deus ou o mundo. No centro do nosso coração não pode haver dois, somente um: ou Deus ou o mundo e as coisas do mundo. Amar as coisas do mundo é dar prioridade para qualquer coisa menos Deus. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. O mundo nos separa de Deus, ou Deus vai nos separar do mundo. Apenas um dos dois sentará no trono do nosso coração. Se escolhermos qualquer coisa que não seja Deus no trono, nós estamos afastando Deus da nossa vida. Deus não cabe em nenhum segundo plano. Deus só cabe no primeiro plano da nossa vida e do nosso coração. A primeira explicação que esse texto nos dá começa no versículo 15. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então agora ele vai contar o que tem no mundo, porque diz que é para a gente não amar o que tem no mundo, as coisas que há no mundo. E o que há no mundo? Ele responde: tudo que há no mundo. Aí ele vai dizer o que tem no mundo. Então ele fala: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem de Deus, isso vem do mundo. É muito interessante que esses três conceitos, essas três grandes áreas, conjuntos daquilo que há no mundo, estavam presentes desde o começo da Bíblia, da história da humanidade, na tentação que a serpente fez para Eva no jardim do Éden. Vejam o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Boa para comer, isso é coisa da carne. O instinto de comer, de fome, de alimento, é coisa da carne física, coisa desta carne mortal. Então é concupiscência da carne. Era boa para comer. Era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Fazia bem olhar para aquele fruto. Era atraente, esteticamente bonito. E árvore desejável para dar o entendimento. Soberba da vida. Era bom para fazer a gente ser como Deus é. A mulher tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Mas não foi só naquela experiência que esses elementos estavam presentes na tentação. Eles estavam presentes também na tentação que Jesus sofreu do próprio diabo depois daqueles 40 dias de jejum e oração no deserto. Olhem lá em Mateus capítulo 4, o versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que essa tentação do diabo? Porque depois de 40 dias sem comer, Jesus estava com fome. E aquela fome que era quase de sobrevivência. Se não comesse alguma coisa, morreria de fome. Era o desejo da carne. Mas o diabo propõe que Jesus faça um milagre em seu próprio favor. Que Jesus coloque
o seu poder a seu serviço e transforme pedras em pães. Ele podia fazer isso facilmente, mas ele teria atendido à concupiscência da carne. Versículos 8 e 9 fala da concupiscência dos olhos. Levou-o, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora ele foi mais direto, o diabo. Se você se curvar diante de mim e me adorar, eu vou lhe dar toda a glória do reino. Olhe para a glória do reino. O reino deste mundo. Olha o mundo. E levou Jesus para um passeio cósmico, em que Jesus podia ver todo o brilho, toda a beleza dos reinos do mundo. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Quantas vezes Deus faz isso com você e comigo? Se a gente seguir só um pouquinho Satanás, ele promete nos dar uma coisa brilhante, bonita, agradável aos olhos, uma belezura. Mas é um truque, é uma armadilha, é uma tentação. Se você ceder à concupiscência dos olhos, você está cedendo diretamente à tentação diabólica. Especialmente se você colocar isso no lugar de Deus e colocar isso no centro do seu coração. E a última tentação de Jesus está nos versículos 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão com suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Que coisa! O diabo levou Jesus lá, provavelmente num pináculo, como tem hoje até lá o pináculo de Davi, a torre de Davi, e colocou sobre toda a cidade de Jerusalém. E é um lugar alto. E ele disse: você pode se jogar aqui, e lá embaixo é onde a multidão se reúne. E toda a multidão vai ver que os anjos virão dos céus e vão acolher você, e vão te proteger, e você vai ter uma entrada gloriosa em Jerusalém. Você vai ser respeitado por todo mundo, porque todo mundo vai ter a glória que vai te proteger. Mas a glória de Jesus não foi pular do pináculo, foi entrar em Jerusalém montado num jumentinho. A glória de Jesus foi carregar aquela cruz. A glória de Jesus foi morrer naquela cruz. Ele veio para isso. E o diabo estava tentando desviá-lo da cruz, tirar a cruz, para que ele fosse aceito pela multidão sem a cruz. Mas sem a cruz não há salvação. E Jesus não cedeu à tentação da popularidade, da grandiosidade, do esplendor, da soberba da vida. Quero mostrar uma figura para vocês, do mundo como um todo. Essa é uma foto editada, evidentemente, mas foi tirada nas noites de um hemisfério até o outro, para pegar o brilho das cidades deste mundo. E tem muito brilho aí, em alguns lugares mais do que outros, né? De grandes cidades e grandes aglomerações da sociedade humana. Mas o que existe por trás de todo esse brilho do mundo, da sociedade humana, é a concupiscência da carne, a concupiscência da vida e a soberba da vida. Isso é o que há no mundo. Até hoje domingo,
amanhã, segunda-feira e terça-feira, nós vamos ser tentados, de alguma forma, com a concupiscência da carne, com a concupiscência da vida ou com a soberba da vida. A concupiscência da carne está traduzida em algumas outras Bíblias que vocês podem ter aí em mãos. Fala da cobiça da carne ou um desejo intenso pelo prazer material. A própria palavra concupiscência é uma palavra ruim. É uma espécie de um desvio forçado. É um desvio que rebaixa, que domina, que escraviza as pessoas. E é traduzido na nossa língua por palavras fortes como lascívia, ambição, desejo desenfreado, luxúria, libertinagem, sexismo, vícios e tantas outras. Concupiscência dos olhos, que é a cobiça dos olhos, ou o desejo intenso dos olhos, ou por tudo aquilo que nós vemos, é o apego doentio pelas coisas. Prestem atenção, é o deslumbramento material, deslumbramento. Só porque você tem um carro novo, você acha que é o cara. Só porque a sua família se mudou de uma casa para uma outra novinha, você acha que é isso tudo que vale a vida. Valor exagerado por aquilo que é aparente. O que importa é o que os outros pensam de mim. Consumismo compulsivo. Isso é concupiscência dos olhos. Soberba da vida, que é a ostentação dos bens materiais, ou o orgulho de nossas realizações e bens materiais. Soberba da vida é a valorização desmedida de si mesmo. Você acha que é, mas você sabe que não é o tal. É a valorização desmedida de suas habilidades e conquistas. É a autoconfiança que desconsidera Deus. Eu fui criado com um pai ateu. Um ateu convicto, como eu nunca vi outro. Ele dizia, eu não vou morrer, porque Deus não vai conseguir me matar. Já faz quase 50 anos que ele morreu. E ele dizia, Deus não existe, eu não vejo Deus, coisa nenhuma, o que existe sou eu. Quando a gente agradecia o alimento, isso é uma coisa terrível. Eu lembro disso de criança. Nós íamos na igreja. A nossa mãe foi uma crente fiel até o último minuto de vida. E ela nos ensinava a orar. A gente agradecia a Deus pelo alimento. Quando acabava a oração, Deus disse, agora vocês agradecem a mim. Como assim? Não, porque não foi Deus que trouxe essa comida. Esse arroz e feijão aqui foi comprado porque eu trabalhei, eu que trouxe dinheiro. Vocês têm comida, vocês têm casa, vocês têm roupa, porque eu dou para vocês e não Deus. E a gente se encolhia na cadeira assim, ó. Se encolhia. O que vale a gente se orgulhar do quê? Você se orgulha do quê? Da sua força, da sua inteligência? O que é isso? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você pediu para nascer? Você pediu? Quanto que você pagou pela sua certidão de nascimento? Você se inventou? Você criou o seu próprio cérebro? Foi você que fez os olhos que você tem? Você criou uma coisa chamada coração, pulmão, rim, estômago?
Sem Deus você não vale um tostão, você não é nada. Que vida tola viver sem Deus. Que afronta, que absurdo. Você não se fez, você não se criou. Você foi criado pela graça e pela misericórdia de Deus. E se você é salvo por Jesus, também foi pela graça e pela misericórdia de Jesus. Tudo do mundo que nos separa de Deus, que nos faz orgulhosos, que nos faz autoconfiante, que nos faz desconsiderar Deus, viver a nossa própria vida sem Deus, é mundanismo. E é este mundo que a Bíblia diz para nós não amarmos. É para você não amar o seu coração. Eu vejo gente dizendo assim, não, eu me amo, eu mereço porque eu me amo. Cara, não se ame. Ame a Deus em primeiro lugar. Deixa o resto que Ele resolve. Claro que eu não estou dizendo que você deve se odiar, né? Não estou falando isso. Vocês entenderam? Mas não se ame mais do que você ama a Deus. Desculpa eu dizer uma coisa, mas não ame a sua esposa e o seu marido mais do que você ame a Deus. Não ame os seus filhos mais do que você ame a Deus, porque isso é mundanismo. Mundanismo é colocar qualquer outro amor acima do amor a Deus. Jesus não disse isso, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ele disse que se alguém não deixar pai e mãe, não é digno de mim. O cristianismo é um convite radical. Agora, a gente pensa que mundanismo é corrupção, assassinato, criminalidade, é coisa para bandido e nós não somos bandidos. Mas não é isso. Mundanismo são essas coisas que a gente viu na tela ali, que estão dentro do nosso coração. Vocês querem ver? Cobiçar de uma forma exagerada qualquer coisa que nós não temos e dedicar a nossa vida para conquistar aquilo é mundanismo. O mundo faz isso. Ter inveja do que os outros têm e que você não tem é mundanismo. Se gabar daquilo que tem ou que comprou ou conseguiu alcançar é mundanismo. Se orgulhar ao ponto de rebaixar uma outra pessoa é mundanismo. Deixar de fazer qualquer coisa para o seu crescimento espiritual por preguiça, orgulho, avareza ou comodismo é amar o mundo, é mundanismo. Quem nunca desobedeceu um mandamento de Deus para fazer a sua própria vontade? Deus diz que é isso e você faz aquilo. Quem nunca fez isso? Isso é mundanismo. Mundanismo é aquilo que está dentro de nós. Não é o que está fora de nós. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus disse isso. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. É aquilo que vem do dentro. São os nossos desejos ilícitos. O nosso orgulho, o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa inveja, a nossa impaciência com os outros.
A segunda e última explicação. O texto diz assim: o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. E é verdade. Tudo no mundo acaba. Nós falamos hoje de 2 pessoas que faleceram nessa madrugada. Estavam vivos ontem à noite. E agora vão ser sepultados. A vida aqui acabou. Eles não estão levando nem uma caneta, nem um relógio, nada desta vida para outra. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Nem o carro, nem a casa, nem um relógio, nem uma caneta. É nada. Tudo que é deste mundo fica neste mundo. Agora eu quero dizer assim, eu não estou falando para você que é errado você querer um carro novo. Eu tenho um carro de 2003, é velho. Eu podia trocar, ele devia trocar, porque está dando mais trabalho do que deveria, né? Se alguém quiser comprar, não, aquele lá não vendo, não vou, não estou fazendo negócio com ele não. É muito bom para mim, está muito bem e nos serve muito bem. A questão é, se você colocar um carro no lugar de Deus, é mundanismo. Se você colocar uma casa como coisa mais importante do que Deus e as coisas espirituais, é mundanismo. Homens, se vocês colocarem a carreira profissional de vocês, homens e mulheres, colocarem a carreira profissional de vocês acima das coisas espirituais, é mundanismo. Quanta gente deixa de vir à igreja, deixa de contribuir para a igreja, deixa de participar num grupo pequeno, porque estão ambicionando uma carreira, seguem a carreira, são sucesso na carreira, e 2 semanas depois se divorciam. Os valores do reino não são negociáveis. Invista naquilo que é de Deus, no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. O erro, o pecado não está nas coisas. Esse aparelho aqui, não é pecado ter um aparelho desse, mas o valor não está nisso aqui. Se eu colocar amor por isso no lugar do amor de Deus, eu sou mundano. Eu estou pecando contra Deus. Jesus disse sobre o primeiro mandamento em Mateus capítulo 22. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, igualmente importante, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar, amor a Deus. Amar a Deus é o primeiro mandamento. Queridos, amar a Deus e o mundo não dá. Eu quero encorajar vocês a desembarcarem deste mundo. Eu quero encorajar vocês a levarem a sério esse grito de sufoco, que é o título da nossa mensagem. Pare o mundo, que eu quero descer. Eu não quero viver por causa dessas coisas do mundo, eu quero viver para Deus. Este mundo e as coisas que tem neste mundo não são o meu primeiro amor. O meu primeiro amor é Deus e o reino de Deus. Eu fiz questão de colocar essa figura para vocês não esquecerem. É mais fácil de a gente gravar uma coisa assim. Pare o mundo que eu quero descer. Esse é o meu desafio espiritual para você. Desembarque das coisas do mundo e embarque
nas coisas do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.